Tem sido muito comentado atualmente o problema da PEC fura-teto, a PEC do estouro, ou a PEC da Bolsa Família ou do Bolsa Família, conforme a pessoa seja mais ou menos simpática a ela, ou o veículo de comunicação seja mais ou menos simpático, chama de PEC do estouro, PEC fura-teto ou PEC do Bolsa Família. Mas do que se trata? Do que está sendo tão debatido? O que acontece é o seguinte: no governo Temer foi tomada uma medida para conter um avanço, uma subida desproporcional, uma subida exagerada dos gastos públicos. No governo Dilma, quando da descoberta das pedaladas fiscais, da retirada das maquiagens que foram feitas no orçamento público, se percebeu que o orçamento estava altamente deficitário e a arrecadação estava caindo, mas as despesas públicas estavam subindo. A arrecadação que subia num gráfico na mesma proporção em que subia a despesa, mais ou menos na mesma proporção, a despesa aumentava, mas a arrecadação também aumentava. Quando houve uma queda na arrecadação, porque houve uma queda no consumo, e a arrecadação brasileira é basicamente incidente sobre o consumo, houve uma queda no consumo, houve uma queda na arrecadação, mas houve uma manutenção da subida nos gastos, e isso levou a uma situação de crescimento descontrolado da dívida. É como aquela família que cada mês gasta mais do que gastou no mês anterior, mas a cada mês também ganha mais do que ganhou no mês anterior. Então ela vai conseguindo manter as contas mais ou menos equilibradas. Mas quando em um determinado momento as receitas daquela família cessam, digamos que os dois cônjuges, ambos tinham uma fonte de renda e um dos dois perde a fonte de renda, fica só o outro. Enfim, há um problema na família que a receita diminui drasticamente, mas as despesas continuam subindo. Isso vai fazer com que essa família, a cada mês, se as despesas continuarem subindo a cada mês e a receita diminuindo a cada mês, a tendência é a dívida daquela família aumentar de maneira exponencial. E foi o que começou a acontecer no final do governo Dilma e no início do governo Temer. E foi por isso que o governo Temer obteve uma aprovação no Congresso Nacional de uma emenda constitucional que limitou os gastos públicos. O poder público só poderia gastar em cada ano a mesma quantia que havia sido gasta no ano anterior, corrigida pela inflação. E havia pouquíssimas exceções a isso. Alguns gastos apenas que poderiam ser feitos independentemente desse limite. Todos os outros gastos deveriam seguir esse teto, daí o nome teto de gastos, porque se trata de um limite para os gastos públicos. E aí alguém pode perguntar: e o que aconteceria se as receitas públicas subissem muito? As dívidas ou a despesa pública continuaria no mesmo patamar por conta do teto, respeitando o teto, mas a receita subisse muito, porque a arrecadação subisse muito, a economia começasse a crescer e houvesse um aumento de arrecadação. O que o poder público faria seria o pagamento da dívida. Ele iria saldando, reduzindo, amortizando a dívida pública. Então, essa era uma PEC que, por um prazo determinado, ela impunha, uma emenda constitucional, ela impunha esse regime que levaria a uma redução da dívida pública. E essa disposição ela contou com críticos e com defensores. Não é o propósito desse vídeo fazer uma crítica ou fazer uma defesa, mas apenas esclarecer quem nos assiste para que possa tirar suas próprias conclusões e chegar às suas próprias convicções a respeito do assunto. As críticas, basicamente, elas se baseiam no fato de que a Constituição ela impõe que um percentual das receitas seja gasto com educação, um percentual das receitas seja gasto com saúde. Então, se a arrecadação subisse muito, se por alguma razão o poder público arrecadasse o dobro do que ele arrecadou no ano anterior, digamos que em 2020 o poder público tivesse arrecadado o dobro do que arrecadou em 2019, ele teria que gastar um percentual desse valor dobrado com saúde e educação. Mas diante da PEC, ou da emenda, PEC porque é uma proposta, mas uma vez convertida em emenda constitucional, uma vez aprovada, ela passa a ser chamada EC ou emenda constitucional, e não mais PEC. Mas uma vez que se respeitou o teto dos gastos, uma arrecadação extra que fosse obtida não seguiria esse percentual
que seria usado em saúde e educação, seria usado para amortizar a dívida. Daí as pessoas com um pensamento um pouco mais à esquerda serem contrárias ao teto de gastos, dizendo que ele favorecia banqueiros em detrimento das pessoas que mais precisam, que são aquelas que dependem da saúde pública e da educação pública. E aí esse é um argumento contra a PEC dos gastos. E é isso que se defende agora, quando se quer, com uma nova emenda, criar novas exceções, dentre elas o pagamento do antes chamado Auxílio Brasil e agora Bolsa Família, voltou a ser Bolsa Família. Então o pagamento do Bolsa Família não respeitaria o teto, não que o teto não vá mais existir, ele vai continuar existindo, mas entre as exceções, entre aquelas despesas que não vão precisar respeitar o teto, estará o pagamento do Bolsa Família, que é um valor considerável, então é uma exceção bastante ampla a esse teto. É uma ressalva ao teto muito significativa que vai implicar uma exceção, vai implicar ultrapassar-se o teto em relação a uma despesa, não é uma despesa pequena que vai passar do teto, é uma despesa que pode ser realmente muito elevada. E aí se usa esse argumento de cunho social, de que a finalidade é ajudar pessoas que mais precisam, passou-se por uma pandemia, passou-se por uma série de situações excepcionais, e aí nós teríamos até mesmo uma ideia de haec sic stantibus, que o teto deveria ser respeitado quando ele foi fixado em 2018, mas dentro de uma ideia de normalidade. Depois advindo uma pandemia, não se poderia pensar em teto, não se poderia pensar em conter a dívida ou a despesa pública e equilibrar com a receita pública, porque nós vimos uma situação de anormalidade. Então esses são argumentos favoráveis a essa emenda. Favoráveis seriam argumentos contrários ao próprio teto, quando ele foi fixado no governo Temer, e seriam argumentos, portanto, favoráveis, contrários ao teto e favoráveis agora a excepcionar-se o teto para o auxílio do Bolsa Família, colocando-se como exceção o Bolsa Família. Mas nós temos como argumento favorável também a ideia de que algumas despesas elas podem ser vistas como investimentos que no longo prazo elas vão levar a um aumento da arrecadação. Vamos voltar ao exemplo da família que eu usei no começo do vídeo. Então, se uma família está com poucas receitas, porque um dos provedores dessa família está desempregado e ela está com muitas despesas, ela vai cortar despesas. Mas imagine que dentre as despesas que serão cortadas está a faculdade de um dos filhos que já está próximo de se formar. E se ele se formar, ele poderá inclusive conseguir um emprego que vai render a ele uma remuneração maior do que a de um emprego que ele obteria sem o grau, sem a formatura. Então digamos que ele já está quase concluindo uma faculdade de medicina, de direito, de um curso qualquer, que com aquela graduação ele conseguiria um emprego que renderia a ele talvez uma remuneração maior do que sem a graduação, apenas com a formação do ensino médio. E, portanto, a economia de 6 meses, de 1 ano de mensalidade dessa faculdade, ela vai terminar saindo mais cara. Talvez fosse melhor pagar, ainda que aumentando a dívida da família, para permitir a ele formar-se e conseguir um emprego mais rentável e talvez assim aumentar mais ainda as receitas no futuro com um emprego que dá uma remuneração melhor. Então, nesse sentido que se diz que uma despesa pode ser um investimento. Ou imagine alguém que tem a opção de tomar uma vacina, que pode ser gratuita, ou imaginemos que a vacina vai ser paga, mas a vacina pode custar R$50, pode custar R$100, mas a pessoa economiza não tomando a vacina e depois ela pega a doença, cujo tratamento pode ser de milhares de reais. E aí, então, portanto, é mais uma vez uma despesa que poderia render no futuro uma economia muito maior. Então, tanto nós podemos ter uma despesa que deve ser feita porque ela vai prevenir uma despesa ainda maior no futuro, como nós podemos ter uma despesa que deve ser feita porque ela vai gerar uma receita maior no futuro. E o teto, ele impede que essas despesas às vezes sejam feitas. Então esse é um outro argumento a favor de se quebrar o teto para algumas despesas. Mas existem também argumentos favoráveis ao teto e contrários a se quebrar o teto.
que são quais? Primeiro, o argumento de que a responsabilidade fiscal, o equilíbrio das contas públicas, ele não deveria ser visto como um argumento ideológico, de direita, de esquerda, de liberais, de conservadores, de progressistas. Não. Ter as finanças equilibradas é algo necessário para a manutenção e para a subsistência do poder público ou de qualquer outra entidade que se esteja cogitando, pública ou privada, não importa quais sejam os seus fins. Então, não interessa quais são os fins de uma empresa, o que se quer com ela. Se ela for deficitária, ela não vai conseguir atingir esses fins e vai terminar fechando. Não importa quais são os fins do Estado. Uma pessoa pode achar que são fins A, B e C, outras pessoas podem achar que são fins D, Y, enfim. Mas esses fins não serão atingidos se esse Estado for deficitário. Então, uma coisa é uma família decidir o que vai fazer com o dinheiro. Outra coisa é essa família decidir que as suas receitas têm que ser maiores do que as suas despesas, que o orçamento tem que fechar. O que eles vão cortar pode ter matiz ideológica. Cortar isso ou cortar aquilo, mas que deve cortar alguma coisa para equilibrar as contas, isso não deveria ter matiz ideológico. Esse é um argumento a favor, em tese, de um teto, e em tese de não se furar esse teto sempre que se desejar furar o teto. Se o teto foi fixado para ser respeitado por muito tempo, ele deve ser respeitado, ainda que isso implique algum sacrifício. Então esses são argumentos favoráveis. A dívida deve ser controlada e pagar a dívida pública não deve ser visto como uma coisa que vai favorecer banqueiros. A dívida pública, de alguma forma, os credores da dívida pública são muitas pessoas, inclusive a classe média baixa, que eventualmente tenha algum recurso no banco. Essas pessoas são credores da dívida pública. A própria ideia de juros mais baixos, que são viáveis se a dívida pública for paga e for controlada, é algo que vai ter reflexo na classe baixa, na classe média, em todas as classes. Então, ter uma economia equilibrada, juros baixos, viabiliza o progresso, o crescimento econômico e viabiliza que se beneficiem todas as pessoas e não só, tanto as que consomem como as que são empregadas, como enfim, todas as pessoas vão ser beneficiadas com isso. Não seria, portanto, um argumento ideológico. Então essas são as questões que se colocam em torno do teto dos gastos públicos. E você, o que acha a respeito dessa questão? Existem pontos que não foram colocados aqui? Por certo que sim, esse é um tema muito complexo para ser tratado em um vídeo de pouco mais de 10 minutos. Coloque aqui nos comentários o que você pensa contra ou a favor dessa ideia. Até um próximo vídeo.